Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então nesse nosso segundo vídeo da Meta 9, eu darei uma explicação para vocês sobre a tarefa, tá? Que seriam das páginas 147 a 150. Eu farei um item de cada exercício e os demais eu disponibilizarei o gabarito para vocês, ok? Então, no primeiro exercício, diz assim: de acordo com o mapa de fuso horário apresentado anteriormente, determine o horário em. Por exemplo, vou fazer o item A, tá? Lá no Canadá, quando em Brasília forem 11 horas, então eu preciso ver a diferença, tá? Você precisa olhar lá no mapa. Então, esses valores aqui, tanto menos 3 quanto menos 5, você pega lá no mapa de fuso horário, tá? Então, o que a gente teria que fazer? A diferença entre menos 3 e menos 5. Então, seria menos 3 menos menos 5. Quando aqui é menos, né, o sinal do meio é menos, lembre-se que você precisa inverter o segundo valor. Então, ficaria mais 5. Menos 3 mais 5, 2. Então, a diferença é de 2 horas, tá? Se lá em Brasília, então, eram 11, eu faço 11 menos 2, 9 horas, certo? E assim vocês farão com os demais itens. Segundo problema, escreva uma subtração correspondente a cada esquema e efetue os cálculos. Então, você vai fazer o seguinte, gente, parte do zero, tá? Como que eu fiz essa representação? Ó, você estava aqui no zero, para onde você foi? Você foi para o mais 10, ó. Por isso que ficou mais 10, tá? Depois você estava aqui no 10, onde que você foi parar? Você foi parar no menos 15, então conte quantas unidades, né, que deu isso. Então, seriam 5, 10, 15, 20, 25. Então, seriam o mais 10, o mais 25 e você está fazendo a diferença, certo? Então, isso que você precisa fazer, sempre partindo do zero, tá? Lembrando que quando você tá aqui no zero e você partiu primeiro para a direita, por isso que ficou aqui mais 10, tá? Nos casos, por exemplo, igual no item C, que você estava no zero primeiro e você foi para a esquerda, olha quantas unidades eu andei primeiro para a esquerda: 5, 10, 15, por isso que aqui ficou menos 15, tá? E depois daqui, eu fui lá pro 5, 10, 15, 20. Foi 20, tá, professora? Por que menos 20? Porque você estava na parte negativa, né? Por isso que ficou menos 20, ok? Os demais itens, vocês farão da mesma forma. Questão 3. Caio mora no quarto andar de um prédio que tem andar térreo. Se ele estiver no subsolo, 2 andares, né? No subsolo 2, quantos andares deverá subir até seu apartamento? Então, ele tá no 2, só que ele mora no quarto, né? Então, pensa assim, se fosse em termos de você contar os andares sem fazer cálculo, então ele deveria subir até o térreo, que são 2 andares, tá? E mais 4 para chegar no apartamento dele, então no total dariam 6, tá? Em termos de conta, você faria mais 4, né, que é onde ele mora, menos o menos 2, ou seja, a maior valor menos o menor valor, certo? Só que quando aqui no meio é menos, a gente inverte, ó, fica mais, tá? E aí fica mais 4 com mais 2, 6. Então, ele deverá subir 6 andares, certo? Esse aqui do poço, ó, uma lesma caiu no fundo de um poço de 15 metros de profundidade. Durante o dia, ela sobe 5 metros, mas durante a noite ela escorrega descendo 3 metros. Em quantos dias, no mínimo, ela conseguirá sair do poço? Então, você faz assim, ó. Ela já estava numa profundidade no primeiro dia de menos 15, tá? Lembra que profundidade é número negativo. Subiu 5, mais 5. Desceu 3, menos 3. Então, menos 13. No segundo dia, agora você parte do menos 13, tá? Então, menos 13, subiu 5, desceu 3, menos 11. Aí, no terceiro dia, pega o menos 11, subiu 5, desceu 3, menos 9. Aí, no quarto dia, menos 9, subiu 5, desceu 3, menos 7. Quinto dia, menos 7, subiu 5, desceu 3, menos 5. E no menos 5, subiu 5, 0. No 0 é como, pensa no elevador, como se fosse o térreo. Então, ela chegou na beira do poço, né? Então, ela conseguirá sair do poço em no mínimo 6 dias, ok? Questão 5 tem um gráfico, tá, gente, que tá falando do saldo, né, da balança comercial, de que forma que ele é obtido, fazendo a diferença, como falei, igual das temperaturas lá, o valor, né, entre o valor arrecadado com exportações e o valor gasto, o quanto você tem e o quanto você gastou. Em qual ano apresentado no gráfico a balança comercial obteve maior saldo e menor saldo? Por exemplo, o maior saldo tem que ver qual que foi o maior número, né? Então, se você olhar lá em 2017, ó, tá lá em cima, certo? E o menor saldo é aquele número que é negativo, então no caso aqui em 2014, certo? O restante a gente tem que ler, pegar os dados do gráfico,
tá? Analisar certinho o que é para fazer. Se tiver uma conta de subtração para fazer com números inteiros, monta a conta de subtração e não esquece de inverter o segundo valor, ok? Questão 6. O esquema ao lado representa a altitude de alguns pontos em relação ao nível do mar. Escreva uma subtração e determine a diferença de altitude entre os pontos, por exemplo, entre A e C. Então, eu vou olhar aqui, ó, o A tá lá em cima, é o maior, tá? Tá aqui, ó, no 800. Então, é 800 menos aqui a altitude aqui no C, que seria de menos 200, ó, tá? Então, eu faria 800 menos 200. Lembre-se, ó, deixei em vermelho para vocês, que quando aqui no meio é menos, tenho que inverter esse segundo valor. Então, 800 mais 200 seria 1.000, certo? Com os demais, vocês farão a mesma coisa. Questão 7 tá falando de saldo de gols, tá? Positivo, saldo positivo dos gols marcados e como se fosse um saldo negativo dos gols sofridos, tá? Sem efetuar cálculos, determine quais times ficaram com saldo de gols negativo nesse campeonato. Você vai fazer assim, ó. O azulzinho aqui, o primeiro, por exemplo, 42 gols marcados, gols sofridos, né? Então, o que você vai fazer? Vai fazer 42 menos 32, 40 menos 47, 46 menos 58, 47 menos 39, tá? Só que aqui não é para fazer cálculo, então é só a gente analisar qual dos times que sofreu mais gols do que marcou. No caso, seria o Vasco, né? Um deles, e o outro aqui, ó, o Sport, né? Porque ele sofreu mais do que fez, certo? Calcule o saldo de gols de cada time, como eu falei para vocês, fazendo a diferença. 42 menos 32, 40 menos 47, tá? Ok, questão 8. A maior temperatura registrada no mundo foi 56,7 graus na região do Vale da Morte, que fica na Califórnia, né, Estados Unidos, em 10 de julho de 1913. E a menor, em Vostok, na Antártida, né, menos 89,2 graus Celsius. E no Brasil, a gente tem a maior temperatura registrada de 44,7 graus e a menor, menos 11,1. Pede para você fazer a diferença entre a menor e a maior temperatura. Então, por exemplo, no mundo, você vai pegar a maior temperatura menos a menor temperatura, que é menos 89,2. Lembrando que se aqui no meio for menos, você tem que inverter o segundo número, então fica mais 89,2. Fazendo essa conta, 145,9 graus Celsius, certo? E no item B vocês farão a mesma coisa, ok? Então é isso, pessoal. Dúvidas, me escrevam lá, tá? Então, um grande abraço para vocês e bons estudos!